Fala aí, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal Teclas Daniel. Quinta-feira agitada no São Paulo, notícias ruins, né? Ontem muita coisa aconteceu após a partida, o Zubeldia dando um chilique na coletiva com o repórter, daí depois ali, né, a repercussão da treta entre Alan Franco e Luciano, depois o André Silva se mete ali na bagunça toda ali e fica um negócio ainda pior, que um xinga o outro, né? E até fiz um vídeo no Teclas Daniel Esportes ontem, né, desse lance, né, reagindo ali essa treta e comentando em cima, né. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar no final, no card vai aparecer aqui para vocês. E você clica lá e assiste depois, porque eu não vou esticar muito esse assunto aqui, tá? Porque vai ficar repetitivo e também cansativo. Mas eu deixei a minha opinião lá a respeito do Luciano, que para mim o ciclo dele no São Paulo já tinha se encerrado faz tempo. E ontem para mim foi a gota d'água. E o André Silva não tinha nada que se meter ontem ali para defender o Luciano. E o Alan Franco, pelo que eu vi, a repercussão por parte da torcida, 90% do torcedor ficou ao lado do Alan Franco. E tá certo, uma postura acertada ontem, mostrando liderança por parte do Alan Franco, tá certinho. E é assim que tem que ser. O Luciano é líder do elenco, junto com outros jogadores e tal. O Alan Franco chegou quietinho, na humildade, no São Paulo, respeitando ali o seu espaço. Aos poucos foi ali se enturmando, crescendo, né? E hoje mostra um espírito de liderança muito importante. Não somente ontem, né? Mas eu percebia em alguns jogos que eu fui no Morumbis e via a postura dele, né, cara? Comandando o time, regindo o torcedor para cantar. Em alguns momentos, em jogos que São Paulo tinha uma certa dificuldade, ele chamando o torcedor para o jogo também, uma postura legal do Alan Franco, né? E ontem ele representou esses torcedores do São Paulo, tentando ali corrigir um problema que aconteceu no jogo com a postura apática do Luciano, que ele estava andando em campo. E não foi somente ontem que aconteceu isso, tá? O Luciano andando em campo não foi só ontem, já aconteceu outras vezes, tem até vídeo no meu canal que eu mesmo filmei lá no canal Teclas Daniel Esportes, até algumas pessoas comentaram nesse vídeo hoje, é um vídeo curto que eu soltei lá, um shorts, e muita gente, né, cara, tá querendo na real com o Luciano hoje, que ele é mais prejudicial ao São Paulo do que algo positivo. Infelizmente, é a realidade. E quando eu dizia que o ciclo dele no São Paulo tinha se encerrado, cara, é por motivos que vimos ontem. Porque ontem estava caindo no chão, não querendo jogar, enquanto o Botafogo estava apertando o São Paulo em um momento complicado, onde o São Paulo estava vencendo o jogo. E ele estava ali desinteressado no jogo, caindo, fingindo lesão. E o São Paulo foi lá e tomou o gol. Mas vamos embora. No final desse vídeo vai aparecer esse vídeo que eu fiz. Depois você clica lá e confere. É só um desabafo aqui também no início, já nem era para esticar tanto, acabei esticando, né? Mas vamos embora, rapaziada. Ó, rapidinho, eu quero indicar para vocês o aplicativo que eu conheci aqui, o Flash Score, que é um aplicativo sensacional, eu curti bastante e certamente você que é fã de futebol vai gostar também. Estou com um aplicativo aqui na tela aparecendo para vocês, ó. Ele classifica todas as ligas, rapaziada, todas as competições aqui, o Brasileirão, né? O jogo que vai ter hoje, o único jogo da rodada aí do dia, né? Cruzeiro e Bahia. Então você também pode personalizar da forma que você quiser. Igual eu coloquei nos favoritos aqui, ó. O São Paulo, né? Mostra para mim todos os próximos jogos do São Paulo. Então o próximo jogo é contra o Santos e depois o Libertad pela Taça Libertadores. E tem também aqui, ó, notícias, né? Você fica por dentro das informações. Aqui o Corinthians anunciando a demissão do treinador argentino Ramon Dias. Então tem muita coisa, aplicativo bem legal, bem completo. Aqui também falando da lesão do Caleri, né? Vamos comentar isso aqui no vídeo de hoje também. Cara, baixa lá, é de graça e você vai ajudar demais o nosso canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, faça o download, é gratuito e certamente é um aplicativo que vai te acompanhar no dia a dia e vai te ajudar bastante, tá? Bom, rapaziada, vamos lá então, continuando aqui com as informações, né? Quero falar sobre a nova camisa 3 do São Paulo, que tem um lançamento previsto para agosto e tem algumas novidades, tá? A camisa 3, ela dessa vez não deve vir na versão de torcedor. Essa aqui do ano passado, que eu estou utilizando, é versão de torcedor. E nesse ano não deve ter essa versão que é a mais barata. Deve ter somente
o modelo de jogador, que vai custar até um pouquinho mais caro pelo que eu fiquei sabendo, tá? O valor está ali na casa de mais ou menos R$ 519,99. Então, esse deve ser o novo preço da camisa 3, que será vendida em agosto. E um detalhe também é que essa camisa deve ter a versão de manga longa. Dessa vez, eles devem lançar a versão de manga longa da camisa 3 do São Paulo. Qualquer mais detalhes, eu volto aqui e atualizo vocês sobre isso, tá? E sobre o Caleri, rapaziada, infelizmente uma lesão seríssima, né? Desde ontem o São Paulo já tinha essa preocupação que ele poderia passar por cirurgia, e foi confirmado isso. O São Paulo soltou uma nota oficial que diz o seguinte, abre aspas, o atacante Caleri sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será submetido a procedimento cirúrgico na próxima semana. Nessa quinta-feira, dia 17, em São Paulo, o jogador realizou exames de ressonância magnética e passou por consulta com um médico especializado na área, sendo confirmada a necessidade de cirurgia para a correção dessa lesão. Então, cara, pelo que parece, rapaziada, é uma lesão que ele vai levar pelo menos aí até 9 meses. Então, praticamente está fora da temporada do Caleri. Só se tiver uma excelente recuperação e tal, ela pode ser reduzida entre 6 e 7 meses, mas é uma lesão que assusta bastante todos os jogadores, né? Lesão de LCA, e isso é muito preocupante. E o São Paulo já tinha esse medo ontem, infelizmente foi confirmado que o Caleri consiga se recuperar bem, né? Que volte bem aí para ajudar o São Paulo, né? Então, muitas pessoas até comentaram que talvez ontem teria sido o último jogo dele com a camisa do São Paulo. Será? Pode ser também uma possibilidade, né? Talvez ele se recupere e depois volta para a Argentina. Não estava em uma fase tão boa aqui. Até lá, até ele se recuperar, tem muita coisa para acontecer. Lembrando que ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. E com isso, o São Paulo já está no mercado, de olho, atento, para reforçar o time do São Paulo e repor essa lesão do Caleri. De fato, o São Paulo deve contratar mais um jogador. Segundo o Alexandre Zanqueta, ele noticiou que o São Paulo possui hoje 2 nomes no radar, que é o Carlos Vinícius, atacante do Fulham, que tem contrato até o meio desse ano, e o outro é o atacante Brenner, em São Paulo, que se destacou na época do Diniz, junto com o Luciano, né, fazendo uma boa dupla de ataque, né, foi muito bem. Hoje ele está na Udinese, na Itália, não está muito bem, mas tem um contrato longo até 2028, porém a situação dele lá não é muito boa, não conseguiu jogar muito bem lá e está numa fase ruim. E o São Paulo enxerga como uma possibilidade de um contrato por empréstimo para o jogador recuperar o seu futebol e ser valorizado depois junto à Udinese. Então, o Júlio Casares, segundo o Globo Esporte, viajará para a Europa nos próximos dias para viabilizar um novo reforço para o São Paulo. Ele vai conversar com agentes, clubes, né? E vai tentar um reforço para o São Paulo, porque internamente o São Paulo entende que vai ser importante ter uma reposição aí do Caleri. O que você pensa sobre isso? Quero muito seu comentário. Tem a questão do FDIC, que o São Paulo não pode gastar muito, mas os caras entendem a necessidade de ter mais um reforço. Tem a questão do Rian Francisco, que pouco estava sendo utilizado e talvez agora ele pode ganhar mais oportunidades, né? Mas é um jogador jovem, né, rapaziada? Tem a situação do André Silva também, né? Um jogador que ontem, pelo que eu vi um pouco dele, um pouco mais dele, né? Na hora do São Paulo matar o jogo, ele não conseguiu. É um jogador que não dá para confiar. Não dá para confiar, literalmente não dá. O São Paulo já teve várias saídas, teve pouca reposição, e eu vejo como importante. Por mais que algumas pessoas vão comentar que vai tirar espaço do Rian Francisco e tal, mas que essa possível vinda, cara, também não impeça do Rian Francisco jogar. Porque é um outro cara que você pode, talvez, até surpreender na temporada e ajudar muito o São Paulo, o Rian Francisco. Mas eu entendo que hoje o elenco do São Paulo, sem o Caleri, e olhando o futebol do André Silva, que não é um perfil muito igual aí do Caleri, né? Eu acho que ainda é importante o São Paulo repor, porque já não tem muitas peças ofensivas hoje, né? Estamos aí felizes com esse bom momento do Ferreirinha, só que a gente também não sabe até quando isso vai durar, né? Tomara que dure por bastante tempo, que ele consiga fazer mais de 10 gols.
Mas eu vejo como necessário sim essa reposição. Nós estamos aí em 4 jogos do Brasileiro e não vencemos nenhum jogo, 4 empates. E é preocupante, cara. É preocupante. O São Paulo vai tentar contratar um jogador mais ou menos parecido com o contrato que fez com o Cédric Soares. Nada muito maluco, sem nenhuma contratação absurda, que vai gastar muita grana. Vai tentar um jogador com fim de contrato, né? Que é o caso do Carlos Vinícius. O contrato dele se encerrará no meio desse ano. Então hoje, se o São Paulo quiser, já pode assinar um pré-contrato. E tem um detalhe também da questão do mercado da bola, né? A questão do Brenner. O São Paulo, se fosse contratar o Brenner, ele não conseguiria chegar agora e jogar, porque ele tem vínculo com o clube, né? Ele tem vínculo. Então o São Paulo teria que esperar até o dia 2 de junho, onde vai abrir o mercado da bola para poder inscrever o jogador. A questão do Carlos Vinícius, a mesma coisa, a não ser que ele acabe rompendo o contrato com o Fulham. Então tem esses detalhes ainda. O São Paulo hoje, ele quer um jogador que esteja livre para vestir a camisa e já jogar agora, em abril. Essa é a ideia do São Paulo. Se não conseguir, talvez somente aí quando abrir a janela do mercado da bola. E aí, você entende que o São Paulo precisa reforçar, precisa trazer mais um jogador? Quero muito a sua participação, comente aqui no vídeo, tá? E quero falar rapidinho sobre o Dorival, rapaziada, que tá um pouquinho engasgado isso, né? Tem algumas notícias que estão surgindo que ele pode fechar com o Corinthians, que vá para o Corinthians, tá? Para mim vai ser um alívio muito grande. Eu já deixo um recado para vocês, tá? Se ele fechar com o Corinthians, esse quadro eu vou arrancar daqui, porque aí vai ser absurdo aturar o Dorival no Corinthians e tendo um quadro dele aqui no cenário. Então vai ser o fim do quadro dele aqui no canal. Já deixo isso claro para vocês. E lembra quando eu disse para vocês que a situação do Dorival, que ainda não foi contratado pelo São Paulo, que tinha talvez um motivo? O motivo pelo que vem se confirmando é financeiro. O São Paulo de fato tentou ali entender o novo salário de Dorival Júnior pós-seleção brasileira. O São Paulo deu essa especulada. Ô Dorival, quanto que é agora o seu salário? Mais ou menos assim. E o São Paulo, pelo que eu acho, tá, rapaziada, isso vem se confirmando, tá? Até comentei isso com vocês alguns dias atrás, que o São Paulo teria se assustado com esse novo salário do Dorival Júnior e caiu duro para trás e viu que está fora da realidade financeira hoje. Então, para mim, esse é um dos motivos que o São Paulo ainda segura o Zubeldia, porque os caras lá dentro não tem nenhuma convicção em um outro nome para substituir ele. Então o São Paulo não tem, tá perdido. Daí pintou o Dorival. São Paulo sondou, viu que os valores não são aquilo que imaginava e por isso vai empurrando o Zubeldia com a barriga. E é bem possível aí que o Dorival deve fechar com o Corinthians, porque os caras devem colocar uma grana ali absurda para ele, um dinheiro que o São Paulo não tem hoje para poder fazer essa investida no Dorival. Cara, eu vejo muita gente aí pé da vida porque tá perdendo o Dorival pro Corinthians. Eu, sinceramente, cara, eu acho que é livramento. Deixa ele pra lá, mano. Deixa ele pro Corinthians, quebra a cara lá. É um técnico fraco, fez um péssimo trabalho na seleção brasileira. Cara, deixa ele pra lá pro Corinthians, quebra a cara lá e depois a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Isso também, essa possível ida dele para o Corinthians, é até um tapa na cara de alguns torcedores que ainda bajulam o Dorival, né? Que amam ele, idolatram ele. Cara, o Dorival abandonou o São Paulo, talvez aí no ano mais importante do clube, né? E foi para a seleção sem pensar duas vezes. E agora, se ele tivesse um amor muito grande pelo São Paulo e queria voltar para dar sequência ao trabalho, né? Ele talvez ouviria uma proposta do São Paulo com um valor menor. Só que você acha que ele vai querer isso? Não vai. Depois da ida dele para a seleção, ele se valorizou. Querendo ou não, mesmo indo mal na seleção, o valor de mercado dele aumenta, porque no currículo é ex-treinador de seleção brasileira. Então o Dorival está com o ego de ser o ex-treinador da seleção. Então o salário dele deu aquele pico, né? Deu aquela estourada no caso. E o São Paulo não pode pagar o que ele quer, entendeu? Aí mostra o amor que ele tem, né? Olha o amor que o Dorival tem pelo São Paulo, tá aí, né?
Então, um tapa na cara do torcedor que bajula o Dorival, que queria ele de volta, que ama ele, tá aí. Se ele quisesse de vez aí voltar para o São Paulo, talvez ele até ouviria uma proposta aí com um valor menor e tal e voltaria para cá. Mas deve ir para o Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer isso aí, tá? Bom, rapaziada, esse é o vídeo. Vou ficando por aqui. Lembrando que hoje tem QG Tricolor às 9 da noite no canal Teclas Daniel Esportes ao vivo. Espero vocês lá. Fechou? Um abração. Tamo junto.